uma pergunta que toda paciente me faz: cirurgia plástica dói? Meu nome é Leandro Faustino, eu sou cirurgião plástico em São Paulo, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e eu ouço muito essa pergunta sobre dor no pós-operatório da cirurgia plástica. No intraoperatório, com certeza a gente vai estar fazendo algum tipo de anestesia, né? Então a questão que vamos discutir hoje não é durante a cirurgia, vamos falar de depois da cirurgia. Primeiro, vamos classificar essa dor, né? Dor, você pode ter uma dor leve, uma dor forte ou uma dor moderada. A maioria das cirurgias plásticas a gente circula entre dor leve e dor moderada. Algumas questões específicas levam essa dor para dor forte. Então esse é o primeiro ponto, nem toda dor é igual, certo? O segundo ponto é o seguinte: para cada etapa desse tipo de dor, nós temos um tipo de remédio diferente, né? A gente chama de analgésico, é aquela medicação que tira a dor. Álgico, algesia, significa dor. Então, analgesia é tudo aquilo que tira a dor. Então nós temos, classificando aí, temos a dipirona, temos o Tilenol, que é para dor leve, temos anti-inflamatórios para dores moderadas, então o Toragesic, Profenid. E aí, para dores fortes, a gente começa a pensar em opioides. Opioides são todos aqueles medicamentos derivados da morfina. Nesses medicamentos nós temos escalas diferentes. Então o opioide mais fraco que a gente tem é a codeína, que é aquele que a gente encontra no tal do Tilex. Seguindo um pouco mais adiante, um opioide mais forte é o Oxycontin, que é a oxicodona, que é um opioide um pouquinho mais forte. Daí para cima nós temos efetivamente a morfina, e acima da morfina nós temos outras drogas ainda mais potentes, às vezes 100 ou 1000 vezes mais potentes que a morfina, mas que são drogas de usar dentro do hospital. O importante no pós-operatório é a gente ter um bom planejamento analgésico, porque o cirurgião, ele sabe o tipo de dor a pessoa vai ter. Então, normalmente, as cirurgias, o pós-operatório, você pode pegar a sua receita aí que você recebeu, vai ter algum tipo de analgésico mais fraco, junto com algum anti-inflamatório, e em alguns casos, algum tipo de opioide, como o Tilex, por exemplo. Então, é super importante você se ater ao plano analgésico no pós-operatório. Hoje mesmo no consultório, eu recebi uma paciente que queixou muito de dor numa lipoaspiração de braço, uma lipolesa de braço, só que ela não usou as medicações. Aí a cirurgia plástica vai doer mais mesmo. E o que é cada tipo de dor? Como a gente pode aumentar ou diminuir essa intensidade da dor? Quais são as variáveis que causam mais ou menos dor? Primeiro, a extensão da cirurgia. Quanto maior a extensão da cirurgia, mais dor a paciente sente. Então, as lipoaspirações que a gente faz no abdômen, no braço, nas costas, na cintura, no culote, nas coxas, é claro que isso vai gerar uma dor de moderada para forte. No meu plano analgésico de pós-operatório, vai conter, com certeza, um tipo de opioide. Da mesma forma, a extensão do corte. Então, a abdominoplastia, que tem cortes maiores, você vai ter um pouco mais de dor também nas incisões. Por outro lado, lipos são cortes muito pequenos, então você não vai ter dores nos cortes da lipo, você vai ter dor na extensão da lipo. A segunda questão que causa mais dor é a estrutura que a gente mexe. Osso e músculo são estruturas que doem mais. Então, por exemplo, próteses que a gente descola o músculo para colocar a prótese mamária debaixo do músculo, isso vai doer mais, porque o músculo ele é ricamente inervado, com inervação dolorosa. Então a gente mexeu em músculo, vai doer. A gente amarrou o músculo de uma diástase, por exemplo, eu já sei que no meio do abdômen a paciente vai ter mais dor do que nas outras áreas. Daí nós estamos falando já de uma dor moderada para forte. E se eu mexer em osso, então às vezes eu faço um avanço de mento, uma fratura de nariz, por exemplo, eu sei que essa dor vai ser mais forte, provavelmente moderada ou mais provavelmente forte mesmo, e aí de novo um bom planejamento analgésico pós-operatório com algum tipo de opioide. E basicamente a grande maioria das dores elas têm um fluxo bem conhecido. Então no primeiro dia você
provavelmente não vai ter dor, porque vai ter resquícios de anestesia. A dor vai pegar forte mesmo no segundo, terceiro dia, porque isso tem relação com o processo inflamatório. Quando a gente mexe numa cirurgia, o seu organismo entende aquilo como uma inflamação muito grande. E inflamação gera dor. Então esse pico do processo inflamatório ocorre ao redor do segundo, terceiro dia. Esse é o que eu chamo de o dia da dor. Eu aviso meus pacientes que no segundo, terceiro dia vai ter mais dor, e é nesses dias que a gente tem que caprichar no remédio para dor. Então eu aviso e tenho esse planejamento mais intensivo nos primeiros dias. Ao redor do quarto, quinto dia, a paciente geralmente já não está mais sentindo dor, eventualmente consegue controlar essa dor com um analgésico comum, como uma Novalgina, por exemplo, e depois do quinto dia não é para ter dor não. Tudo isso, é claro, tem variações, isso é o que a gente vê na média, mas qualquer dor que seja muito intensa, muito precoce ou muito tardia, conte para o seu médico, você contate o seu médico, que ele tem que verificar se alguma coisa está saindo do normal. A grande maioria das cirurgias plásticas vai muito bem, os primeiros dias são mais chatos, mas tudo depende do planejamento analgésico pós-operatório. Isso é fundamental. Converse com seu cirurgião, veja quais remédios ele te passou, quais remédios ele vai te passar, para que você não tenha dor no pós-operatório e, se tiver, quando tiver, isso seja rapidamente resolvido com algum remédio prescrito de maneira correta. A cirurgia plástica é extremamente transformadora, os resultados são maravilhosos, isso muda as pessoas, muda os corpos das pessoas, e de verdade eu penso que a dor não deve ser um limitante se você tem esse sonho, se você tem essa vontade há muitos anos, né, de transformar ou de usar a mesma cirurgia plástica como um pontapé para mudança de estilo de vida. A dor é algo que a gente controla, existe uma ciência enorme por trás disso, muitas drogas, muitos esquemas analgésicos, enfim, a dor é algo que a gente trata. Então, qualquer dúvida que você tiver, manda uma mensagem aí, pode perguntar, tem no Instagram também. Se você gostou, dá um like no nosso vídeo, se inscreve no canal, que eu já estou preparando aqui vários vídeos como esse, da maneira mais objetiva possível, mais rápida e que consiga responder todas as dúvidas sobre cada tema. Um abraço, obrigado por ter acompanhado.